Quantas vezes você já se sentiu prestes a afundar? Como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés e tudo ao seu redor começasse a se mover mais rápido do que sua mente pode acompanhar. Você tenta manter a cabeça erguida, tenta sorrir, tenta ser forte, mas por dentro está gritando por socorro. É aí que a palavra de Deus encontra você. No lugar onde a fé começa a falhar e o medo começa a gritar. Em Isaías 43:2, o Senhor nos diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Esse versículo não é poesia bonita, é sobrevivência. É uma promessa de vida para quem já perdeu o controle, para quem olha ao redor e só vê mar, para quem já não sente o chão. E sabe o que é mais bonito nesse texto? Deus não diz se passares, Ele diz quando. Porque Ele sabe que em algum momento todos nós seremos lançados em águas profundas. Às vezes, a vida nos leva para o meio do oceano sem aviso. Uma notícia inesperada, um coração partido, uma porta fechada, um silêncio de Deus que parece gritar mais alto que qualquer palavra. E nesse oceano de inseguranças, você sente que está se afogando, mas a promessa ainda ecoa. Estarei contigo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés, que acalmou a tempestade para os discípulos, que fez Pedro caminhar sobre as águas, é o Deus que hoje olha para você e diz: eu ainda estou aqui. Eu nunca saí. Mas vamos ser honestos. Quando as águas chegam ao pescoço, a lógica desaparece. A oração parece não funcionar e os pensamentos ruins tomam o controle. Você começa a duvidar, começa a se perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas olha só, até mesmo os homens e mulheres mais usados por Deus passaram por águas profundas. Noé viu o mundo inteiro submerso, mas foi salvo pela arca construída pela fé. Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo gritando atrás e Faraó vindo com seu exército. Jonas foi engolido por um grande peixe porque tentou fugir do chamado. Jesus adormeceu em um barco no meio de uma tempestade. Você percebe? A água nunca foi sinal de ausência de Deus. Muito pelo contrário, foi em meio às águas que a presença dele se revelou mais poderosa. A promessa de Isaías não é de livramento automático. Deus não diz: você não vai passar por águas. Ele diz: você vai passar, mas eu estarei contigo. Isso muda tudo. Estar com Deus não é ter uma vida sem problemas. É ter a certeza de que mesmo quando os problemas chegarem, você não vai enfrentá-los sozinho. Quando passares pelas águas, isso significa que o choro vem, que a dor bate à porta, que a crise financeira chega, que o casamento é abalado, que o diagnóstico aparece, que a decepção te encontra, que a solidão te visita, que o medo te consome. Mas ele continua dizendo: estarei contigo. Essa frase carrega uma das verdades mais profundas do Evangelho. Deus não se ausenta quando a vida fica difícil. Na verdade, Ele se aproxima ainda mais. Você já reparou que a presença de Deus não grita? Ela sussurra. E só conseguimos ouvir um sussurro quando estamos perto. Ele não vai gritar no meio do seu caos. Ele vai sussurrar: filho, eu estou aqui. Mas para ouvir isso, você precisa silenciar a alma. Precisa afundar em oração e não em desespero. Precisa lembrar que o mesmo Deus que permitiu as águas é o Deus que prometeu atravessá-las com você. Você não foi criado para afundar. Você foi criado para confiar. Pedro, quando caminhou sobre as águas, não afundou por causa do mar, mas por causa do medo. O medo tem esse poder.
ele paralisa a fé. Ele nos faz esquecer quem está no barco com a gente. Ele nos faz olhar mais para a tempestade do que para Jesus. Mas Jesus continua estendendo a mão. Mesmo quando a fé falha, mesmo quando a coragem escapa, mesmo quando a oração vira choro. Ele ainda diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não para te envergonhar, mas para te lembrar que ele é maior que o mar. Então, hoje, pare, respire fundo, ouça a voz suave de Deus dizendo: você não está sozinho. Quando você sentir que está prestes a se afogar, lembre-se, Deus não te prometeu ausência de águas, mas garantiu sua presença nelas. E essa presença é tudo. Ela é mais forte que o medo, mais profunda que a dor, mais real que a tempestade. Quando as águas subirem, não se desespere. Lembre-se, você está passando, não parando. As águas não vieram para te destruir, vieram para te fortalecer, vieram para te ensinar a confiar, vieram para provar que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece desmoronar. Deus não te abandona no meio do rio. Ele caminha contigo até o outro lado. Então diga com fé: Senhor, mesmo que as águas subam, eu confio, porque sei que tu estás comigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Existem momentos na vida em que tudo parece arder. O coração, as esperanças, os planos. O chão que você pisava, firme até ontem, de repente vira carvão em brasa. As palavras que um dia te levantaram, agora machucam. As pessoas que um dia te protegeram, agora te expõem. E tudo ao seu redor pega fogo, emocional, espiritual, relacional. E você, no centro de tudo, sente que não vai resistir. É nessa hora que Deus fala ao coração: quando passares pelo fogo. Veja bem, ele não diz se passar, mas quando. O fogo não é uma possibilidade, é uma realidade. Mas logo em seguida, ele completa: não te queimarás. Isso é extraordinário, porque o fogo é real, a dor é real, o abandono é real, a crise é real. O que você está sentindo não é invenção. Você está passando por algo difícil. Você está no meio da fornalha. Mas mesmo nesse lugar de dor, há uma promessa: você não será destruído. Por isso, quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou: eu não vou aguentar? Quantas noites você foi dormir esperando acordar e descobrir que tudo não passava de um pesadelo? E mesmo assim você acordou. Mesmo assim você levantou. Mesmo assim você veio até aqui. Sabe por quê? Porque o fogo veio, mas não te consumiu. Na Bíblia, existe uma das histórias mais impactantes sobre fogo: a de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que se recusaram a se curvar diante de um rei e de um sistema. Foram jogados em uma fornalha 7 vezes mais quente que o normal. O fogo era tão forte que matou os soldados que os lançaram lá dentro. E o que aconteceu com eles? Nada. A Bíblia diz que não apenas eles não se queimaram, como nem cheiro de fumaça havia em suas roupas. Mas o mais impactante é que no meio do fogo havia uma 4ª pessoa. Alguém semelhante a um filho dos deuses, disse o rei. Alguém que caminhava com eles no meio da chama. Era Jesus. Antes mesmo de nascer em Belém, ele já passeava no fogo com os fiéis. Essa é a promessa de Isaías sendo cumprida na prática. A chama não arderá em ti. Talvez hoje o seu fogo tenha outro nome: luto, traição, falência, depressão, rejeição, ansiedade. Pode ser que ninguém entenda o que você está vivendo.
Pode ser que você até sorria por fora, mas por dentro esteja queimando. E nesse fogo silencioso, você esteja se perguntando: onde está Deus? E a resposta é: Ele está aí, meio do fogo com você. Porque Deus não é o bombeiro que só aparece quando o fogo começa. Ele é o Deus que entra com você na fornalha, que te abraça em meio às chamas, que protege tua alma mesmo quando tudo à tua volta está desmoronando. Mas por que Deus permite o fogo? Porque o fogo tem um propósito. O fogo revela o que é verdadeiro. Ele queima as máscaras, as ilusões, os excessos. Ele purifica. O fogo que você está enfrentando hoje pode estar queimando coisas que não deveriam estar aí. Relacionamentos tóxicos, dependência emocional, orgulho, vaidade, autossuficiência. Às vezes, o fogo que parece destrutivo é, na verdade, o início da reconstrução. Nenhum ouro é purificado sem fogo. Nenhum vaso é moldado sem forno. Nenhum coração é amadurecido sem dor. E o mais belo disso tudo é que o fogo não muda. Quem você é, ele revela. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha exatamente como entraram, fiéis. Mas agora, aos olhos de todos, eram homens que caminharam com Deus. Quando você sair desse fogo, e você vai sair, as pessoas não verão suas cicatrizes, verão sua fé, e a sua fé vai ser maior do que suas feridas. Não te queimarás. Essa não é uma metáfora otimista. É uma promessa de um Deus que não mente, um Deus que te vê exatamente agora, passando pelo que ninguém entende e diz: você vai sair disso mais forte, mais puro, mais parecido comigo. É importante entender, nem todo fogo vem para te punir. Muitos vêm para te promover. José passou pela prisão antes de chegar ao palácio. Davi enfrentou o gigante antes de sentar no trono. Jesus foi à cruz antes de ressuscitar. E você? Você pode estar passando pelo fogo antes de viver o plano que Deus tem para você. Não tente sair da fornalha antes da hora. Não corra do processo. Não se revolte com o calor. O fogo não veio para te matar, ele veio para te formar. Deus está forjando uma nova versão de você, mais humilde, mais compassiva, mais cheia de fé, mais semelhante a Cristo. E quando você sair, e você vai sair, vai olhar para trás e entender: o fogo não foi o fim, foi o começo de um novo você. O começo de uma intimidade mais profunda com Deus. O começo de um testemunho que vai inspirar muitos, porque o mundo não precisa de cristãos sem marcas. Precisa de cristãos com histórias, e as melhores histórias são forjadas no fogo. Então, respire. Firme os pés, feche os olhos e ore. Senhor, o fogo está ardendo, está difícil, eu choro. Eu temo, eu duvido, mas eu creio, porque a tua palavra diz que eu não serei queimado. Eu me apego a isso, eu me agarro a ti. Eu confio que o fogo que me cerca hoje será o mesmo que purificará minha fé, minha alma e minha história. Amém. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Você já se sentiu engolido pela vida? Como se, de repente, as águas subissem tão rápido que você mal tivesse tempo de respirar. E por mais que você tentasse nadar, remar, resistir, as correntes só te puxavam para o fundo, como se você não tivesse mais forças nem direção. Esses são os rios da alma. Eles chegam em silêncio, mas têm força para arrastar tudo. Os rios da angústia, da perda, da vergonha, da culpa, da saudade, do fracasso. De repente, você se vê tentando sobreviver, como quem luta para manter o rosto fora d'água enquanto o coração afunda.
É nesse cenário que Deus libera uma promessa: os rios não te submergirão. Mais uma vez, ele não promete ausência de aflições. Ele não diz que o rio não virá, ele afirma que você vai passar por ele. Vai entrar, vai atravessar, vai se molhar, mas não será submerso. Essa é uma promessa de resgate, de resiliência, de sobrevivência emocional e espiritual. Sabe o que é mais lindo nessa passagem? Deus não está falando com super-heróis da fé. Ele não está se dirigindo a gente que nunca vacilou. Está falando com seres humanos frágeis, com corações que sangram, com almas cansadas, com pessoas como eu e você. Deus sabe que tem dia que tudo pesa, que a ansiedade sufoca, que o medo aperta o peito, que os "e se" invadem a mente, que a solidão grita mesmo no meio da multidão. E ainda assim, ele diz: você vai passar por isso. Na Bíblia, há outro homem que enfrentou um rio e quase foi engolido por ele: Jacó. Quando foi atravessar o rio Jaboque, ele estava com medo. Sabia que do outro lado o esperava Esaú, seu irmão, que ele havia enganado. Estava prestes a encarar seu passado. Ali, sozinho, atravessando o rio, ele foi transformado. Lutou com Deus, foi marcado, mudou de nome, não se afogou. Foi renovado. Passar pelo rio pode significar o início de uma travessia de cura, de arrependimento, de renascimento. Mas o que mais nos apavora nos rios não é a correnteza, é não ver o fundo. O medo do desconhecido, a ausência de controle, a pergunta que ecoa: até quando vou resistir? E Deus responde: você vai resistir até o fim, porque eu estou com você. Você pode estar se sentindo afogado por cobranças, por sentimentos, por decisões difíceis. Pode estar exausto de remar, mas ouça, não é a força da sua fé que vai te sustentar. É a fidelidade de Deus. Mesmo quando suas forças falham, a graça dele te segura. Pedro sabe bem o que é isso. Quando andou sobre as águas, afundou por um instante. Mas antes que submergisse por completo, Jesus o segurou pela mão. O detalhe mais precioso da história: ele só começou a afundar depois de sair do barco, depois de obedecer, depois de dar o passo de fé. Isso mostra que até mesmo quem obedece pode se afogar. Mas o mais importante não é o quanto você afunda, é quem te segura quando isso acontece. Às vezes você vai cair, vai desanimar, vai duvidar, mas Jesus ainda vai estar ali com a mão estendida dizendo: por que duvidaste? Eu estou aqui. Não é sobre ter fé inabalável, é sobre ter um Deus que nunca te abandona. Os rios que você enfrenta hoje não vão te matar. Eles vão te transformar. Você vai sair desse processo mais forte, mais íntimo de Deus, mais consciente de quem você é e do quanto Ele te ama. O rio pode tentar te afogar, mas não vai, porque há um propósito em cada travessia. Você não foi criado para viver no raso. Deus está te levando a águas profundas, não para te perder, mas para te revelar. Talvez você precise atravessar esse rio para deixar coisas para trás. Relacionamentos que te aprisionam, memórias que ainda doem, identidades falsas que você carregou por medo de ser quem Deus te chamou para ser. O rio sempre separa o que você era do que está prestes a se tornar. Não tenha medo de atravessar. O povo de Israel também enfrentou isso. No livro de Josué, Deus abre o rio Jordão para o povo passar a pé enxuto. Mas a ordem foi clara: os sacerdotes tinham que colocar os pés na água primeiro. Ou seja, o milagre só aconteceu depois que eles se molharam.
Você quer ver Deus agir? Mergulhe, confie. Dê o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo chorando. A travessia é o palco do milagre. E no final, sabe o que acontece? Você olha para trás e percebe. As águas não te levaram, te empurraram para mais perto de Deus. Então hoje, se você sente que está se afogando, pare por um momento, respire e ore. Senhor, o rio está forte. Estou cansado, com medo, tentando manter a cabeça fora d'água. Mas eu creio que o Senhor está comigo, mesmo quando não vejo saída, mesmo quando tudo parece fora de controle. Eu escolho confiar. Eu não vou me submergir, porque tu me prometeste. E a tua promessa é mais forte que qualquer correnteza. Quando andares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Entre todas as palavras de conforto e promessa nesta passagem, há uma que, para muitos de nós, é o pilar fundamental para seguir em frente. Eu estarei contigo. Quantas vezes você já se sentiu só? Mesmo rodeado de pessoas, mesmo em meio a multidões, a solidão te abraçou com mãos frias e invisíveis. Quantas vezes o silêncio do seu coração foi mais alto que qualquer som externo? Quantas vezes o desamparo parecia tão intenso que até duvidar da presença de Deus parecia natural? A solidão, meu amigo, é uma das experiências mais dolorosas que o ser humano pode enfrentar. É como caminhar numa estrada deserta, sem rumo, sem companhia, sem uma palavra de conforto. É sentir o vazio, a ausência, a falta. É sentir que ninguém vê, ninguém entende, ninguém importa. Mas é exatamente nesse momento que Deus sussurra: eu estarei contigo. A promessa de Deus não é que você nunca vá passar por dificuldades, nem que nunca se sinta só. Ele não promete eliminar os desertos, as noites longas, as lágrimas silenciosas. Ele promete que nunca vai te deixar sozinho. E isso muda tudo. Quando você anda pelo deserto, ele caminha contigo. Quando a tempestade bate forte, ele é o abrigo. Quando o coração pesa, ele é a presença que sustenta. Você não está só, mesmo quando tudo diz o contrário. Pense na vida de Jesus. Ele também sentiu essa solidão. No Getsêmani, em sua hora mais difícil, ele pediu a seus amigos que ficassem ali com ele, mas eles dormiram. Ele foi traído, negado, abandonado. E ainda assim, ele não foi deixado sozinho. O Pai estava com ele. Deus é assim. Ele está ao seu lado, mesmo quando ninguém mais está. Há um salmo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus é o antídoto para o medo, para a angústia, para a dor da solidão. Mas por que então nos sentimos tão sós? Porque a nossa carne quer ver para crer, quer sentir para confiar, quer tocar para acreditar. E muitas vezes, Deus age no silêncio, na invisibilidade, no invisível. Ele está trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. Quando tudo parece perdido, quando o coração está exausto, é justamente aí que ele está mais próximo. Não com palavras grandiosas, mas com um toque suave, um consolo silencioso, uma paz inexplicável. Não deixe a solidão te enganar. Ela pode até tentar te convencer de que Deus se esqueceu de você, mas essa é a voz do inimigo que quer roubar a sua fé. Você não está só. A jornada da fé não é um caminho solitário. É um caminho acompanhado pelo Criador do Universo.
Um Deus que conhece seu nome, suas dores, seus segredos mais profundos. Então, se hoje você se sente só, faça esta oração comigo. Senhor, mesmo quando tudo parece vazio, eu creio que Tu estás aqui. Mesmo quando o silêncio dói, eu escolho ouvir Tua voz. Mesmo quando a solidão me abraça, eu confio que Tu me carregas. Não me deixes cair na desesperança. Sustenta meu coração, fortalece minha alma. Eu não estou só, porque Tu estás comigo. E lembre-se, não importa o que venha, rios, fogo, tempestades ou desertos, Deus prometeu, eu estarei contigo. Essa é a força para continuar, a luz no caminho escuro, a mão invisível que segura a sua. Não desista. Você é amado. Você é acompanhado. Você é de Deus. Quando pensamos na promessa de Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Chegamos ao final de uma jornada de fé, uma travessia difícil, mas cheia de significado. A promessa não é apenas sobre passar ileso pelas dificuldades. É sobre a vitória que surge do meio da luta, o renascimento que nasce no coração de quem não desistiu, a luz que brilha mais forte depois da noite. Quantas vezes você já sentiu que a batalha era maior que você, que as forças faltavam, que o caminho parecia sem fim? A verdade é que é justamente quando você está no limite que Deus age de maneira mais poderosa. E vitória não é do mais forte, mas daquele que entrega sua fraqueza e confia no Senhor. No livro Café com Deus Pai, aprendemos que cada prova, cada desafio, cada rio que atravessamos tem um propósito divino: nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para algo maior. Pense em José, vendido como escravo, injustiçado, preso. Ele passou por rios profundos, mas Deus estava com ele. No final, ele não só sobreviveu, mas se tornou governador do Egito, salvando sua família e nações inteiras da fome. A vitória veio após a travessia, e a glória maior estava na fidelidade e no amor de Deus, sustentando cada passo. Você pode não ver agora, pode não entender, mas a travessia é um processo de transformação. O rio que parecia ameaçador se torna o caminho que te leva para o plano de Deus. A vitória que Deus promete é completa. Ela não é apenas um alívio momentâneo, mas uma mudança profunda na sua vida, na sua alma, no seu destino. E sabe o que é mais bonito? Essa vitória não depende só de você. Ela vem do "eu estarei contigo". Deus é a garantia de que você não caminha sozinho. É comum acharmos que vencer é não ter problemas. Mas a Bíblia nos mostra que vencer é continuar firme, apesar dos problemas. É permanecer fiel quando tudo convida a desistir. É manter a fé quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Você é vencedor porque Deus está com você, não porque a vida será fácil. Deus não promete que a travessia vai ser rápida, nem que será suave. Mas Ele promete que a recompensa será gloriosa. E essa recompensa pode se manifestar de muitas formas: paz no coração, sabedoria na alma, amor no relacionamento, restauração em família, propósito renovado na vida, uma fé que cresce e se fortalece. Quantas pessoas perderam tudo e encontraram em Deus um novo começo? Quantos deixaram o deserto para trás e encontraram um caminho fértil? Você também pode. O final da travessia não é o fim da história. É o começo da nova vida que Deus quer para você. Uma vida em que o medo perde espaço para a coragem. A dúvida é vencida pela fé.
O cansaço é superado pela esperança. Então, se hoje você está no meio do rio, lutando contra a correnteza, lembre-se, a vitória já foi garantida pelo sangue de Jesus. Você não está sozinho. Você não vai se afogar. E quando olhar para trás, vai agradecer pelo caminho, pelas provas, pelo crescimento, porque tudo vale a pena quando Deus está contigo. Para encerrar, faça esta oração comigo. Senhor, obrigado por nunca me abandonar. Obrigado por estar comigo em cada passo da travessia, mesmo quando eu não via. Eu creio na tua promessa e escolho seguir confiando. Eu sei que a vitória está próxima, porque tu és fiel. Em nome de Jesus, amém. Que essa mensagem te fortaleça para continuar a caminhada. Que o amor de Deus te envolva e que a paz dele guarde seu coração. Até aqui chegamos juntos. Deus te abençoe e até o próximo encontro.